vez. Lógico. Você tem dúvidas? Olha, o nosso site aí, está na tela, entra ali, reclame, mande a sua questão para nós, doutora Simone. Responde, nós respondemos e ajudamos. O Antônio, eu fiquei até sensibilizado. Diz que comprou um apartamento do lado de um clube que já existe há bem mais tempo que o condomínio. Motivo este alegado a vários moradores que já foram reclamar do som muito alto até de madrugada, inclusive de domingo para segunda. É impressionante o que tem de festa de domingo para segunda em Porto Alegre, eu nunca vi. Ó, já morei por esse Brasil todo, mas Porto Alegre, as pessoas adoram festa de domingo para segunda. Não sei como é que trabalham segunda-feira, né? Ele diz que não querem que feche o clube, mas que eles respeitem quem trabalha, precisa descansar ou trabalhar no outro dia. Temos esse direito? Isso é uma coisa, Simone, que às vezes me preocupa. A pessoa olha um apartamento, um imóvel, se apaixona, é o sonho da vida dele. Aí descobre que do lado tem um clube, na frente tem um bar, atrás tem outro prédio, tem um vizinho que o rapaz toca a bateria a noite inteira. Quer dizer, é uma confusão, a pessoa precisa dormir. Existem casos de êxito numa ação na justiça, tentar fechar um clube? Existem, mas nesse caso aqui eu não vejo. Honestamente, eu não vejo. Não vê honestamente? Não, porque se ele mesmo alega que quando ele comprou o clube estava ali, já isso ali. Não é uma coisa que estava escondida. Um clube não se esconde ao lado de um prédio. Ele não dá para passar desapercebido. É diferente de comprar um apartamento e saber que depois que está morando que o seu vizinho toca bateria. Aí é uma coisa diferente. Agora, ir na frente de um prédio, olhar e do lado perceber um clube, do outro lado perceber uma discoteca, ou sei lá como é que chama hoje, e no meio do prédio que eu estou comprando um apartamento, não tem um pagode, muito. Uma quadra de escola de samba. É a mesma coisa, Meu muitas Deus. pessoas compram um apartamento em cima de um bar. Não pode querer outra coisa senão cheiro ruim, barulho, inconveniência. Cheiro de fritura, né? Sobe muito o bar, brigas, sabe, de confusões. Então isso é difícil. Então é bom dar uma olhada. Claro, nada disso impede que ele vá verificar junto à SMAN, que eu acho que é a SMAN que vê isso. Honestamente eu não tenho agora como te garantir. Ou se é a SMOV, não, SMIC, me perdoe, SMIC. Em função de ver se este local está adequadamente em função a som. Se existe a possibilidade de ele ter uma autorização ou não, muitas vezes pode ser clandestino. Então verifique isso, procure a SMIC. É Porto Alegre, Apple? É Porto Alegre. Então procure a SMIC, provavelmente seja a SMIC, sim. Deve ser um bailão, deve ser um bailão. Pode ser que seja. Então assim, para ver se ele tem autorização, se tem acústica adequada, se está dentro das normas. Se não, peça que faça uma fiscalização. Claro. Agora, no mais, se estiver tudo adequado, vai ter que trocar de apartamento. A Giane Trellis que quer reclamar da assessoria de uma imobiliária aqui da nossa capital. Estão cobrando pagamentos atrasados. Uma casa que estava com um processo na justiça. Pelo que eu entendi, ela locou a casa, ou estava vendendo a casa para uma pessoa que, inclusive, foi síndico do condomínio dela. Estava residindo nessa casa. Acho que foi uma venda que não se realizou, o cidadão não pagou, ela conseguiu uma reintegração de posse dessa casa. E além de não ter recebido os valores acordados pela venda da casa, ela ainda recebeu uma dívida condominial de R$3.000. Ela está desesperada. Tem alguma coisa que ela possa fazer? É um apartamento? É uma casa num condomínio. Tá, então, que ela vendeu. Eu comprei uma casa num condomínio e vendi para você, certo, Simone. Tudo bem. E você ia me pagar R$1.000 por mês durante 20 anos. Tá, nós temos aí situações bem, vamos dizer assim, bem atípicas, bem separadas. Nós temos que considerar, já que não temos essa informação. Qual delas? Primeiro, eu fazer a minha venda e não levar a registro. Continua no registro de imóveis o meu nome. Vendo para terceiro, esse terceiro não paga. A responsabilidade continua sendo minha, porque fiz um contrato de compra e venda, uma promessa. E isto é um instrumento particular, não é um instrumento público. O chamado contrato de gaveta. Não é nem um contrato de gaveta, mas... Um instrumento particular. Exatamente, é um instrumento particular, tá, em que dá a mim e a outra pessoa a condição juridicamente de discutirmos algo inerente àquele contrato. Acontece que se eu não levar isso a registro, eu me mantenho responsável. Claro. E no momento em que eu me mantenho responsável, eu respondo pelas cotas condominiais. Por quê? A cota condominial, ela é sempre do condômino. E se não há registro diferenciado lá no registro de imóveis, não há como se provar o contrário. Cobrar de A quando o dono é B. O que ela terá que fazer? Em juízo, discutir isso e demonstrar que ela tem um contrato de compra e venda, uma promessa. E aí pedir que o juiz chame essa pessoa também.
Então, esta é uma possibilidade. Eu não sei qual é a possibilidade dessa pessoa. Meu Deus. Vamos que fosse uma locação, como se tinha comentado anteriormente. O que pode acontecer? Se ela tinha uma locação e essa locação foi mal feita, por quê? Porque no momento em que eu faço uma locação para um locatário e ele não vem a pagar, eu tenho que ter fiadores, mas sempre o proprietário responde. Para a prefeitura, o IPTU, não existe essa relação locatário e locador. Não existe. Responsável do pagamento é o dono do imóvel. É o imóvel que responde. A mesma coisa na cota condominial. Não há relação de locatário com locador para condomínio. Essa relação não existe. Quem responde é o imóvel, é aquele que está no registro. Ah, mas eu vendi, levei a registro. Temos 2 proprietários ali. Um tem a propriedade e o outro tem os direitos. Então, em juízo vai ser discutido a quem compete aquele. Meu Deus do céu. A exemplo disso, financiamentos. Por exemplo, um imóvel financiado por algum órgão financeiro qualquer que seja. Quem responde? O órgão financeiro. Por quê? Porque ele tem o imóvel hipotecado a seu favor. Ele dá a garantia de que ele é o proprietário. Por isso ele vai responder. Não é o que comprou e não efetuou o pagamento. Sinto muito, Jane. Situação delicada. Teria que ver mais detalhadamente, honestamente, até para poder assustar Jane, ou não. você tem dúvida, mande outro e-mail para nós, faça contato com a nossa produção. Simone, obrigado pelo teu apoio. Nós é que agradecemos e colocamos à disposição. É uma área difícil, né? Gostosa. Mas é muito atrito para meu gosto. É, bastante. Por quê? Porque lida com pessoas. Aonde se lida com pessoas, a gente tem atrito. Algumas têm dificuldade de compreensão? Muitos. Falta muito bom senso. O que mais falta é o bom senso. Não é nem compreensão? Não, é bom senso. Não é inteligência também? Não, não. Muitas vezes a gente tem inteligência, mas a gente tem um espírito mau que fica pulando aqui no ombrinho e vai lá e faz isso, faz isso. Tem muita gente. E hoje em dia as pessoas estão assim, atribuladas, estão confusas, estão correndo. É não difícil. Cruzam pelos seus vizinhos no elevador e não dão nem oi, nem boa tarde, nem boa noite e pronto. Mas síndico não é responsável por gripe suína, nada disso, né? Por enquanto não. Por enquanto mas não. facilita, vai.